Olá, pessoal! Bem-vindos de volta às aulinhas do Besterol. E agora a gente vai continuar falando sobre os tipos de sujeito. Hoje, os nossos sujeitos são... Adivinha? Fica ligadinho! Os tipos de sujeito que nós vamos ver são sujeito indeterminado e oração sem sujeito. O primeiro tipo é o sujeito indeterminado. Vamos ver? O sujeito indeterminado é aquele que, por algum motivo, não se sabe qual, não queremos falar quem é o sujeito, ou seja, quem executou a ação, quem é que fez aquela ação. Sujeito indeterminado acontece em dois casos. O primeiro é quando eu tenho os verbos na terceira pessoa do plural. Por exemplo, falaram mal de você ontem, ligaram para você, saíram correndo por aí. Eu até sei quem foi a pessoa, mas eu não quero falar. Então, verbos na terceira pessoa do plural formam um sujeito indeterminado. Vamos ver um exemplo, mais um exemplo. Telefonaram para você. Eu tenho aqui o verbo telefonaram, que está conjugado na terceira pessoa do plural, e eu não quero identificar quem é a pessoa que ligou. Ou talvez eu não conheço a pessoa que ligou, por isso eu falo assim, telefonaram. Nesse caso, temos sujeito indeterminado. O segundo caso de sujeito indeterminado é quando eu tenho os verbos na terceira pessoa do singular, junto com um pronome apassivador. Não, também não. Quando eu tenho os verbos na terceira pessoa do singular, junto com o índice de indeterminação do sujeito, que é o pronominho se, ok? O pronome se, quando a gente une ele aos verbos na terceira pessoa do singular, ele é um índice de indeterminação do sujeito. Vamos ver mais um exemplo? Fala-se inglês no Canadá. Temos o verbo fala, aqui, conjugado na terceira pessoa do singular, mais o índice de indeterminação se. Então, nós temos aqui sujeito indeterminado. Por quê? Fala-se inglês no Canadá. Claro que se fala inglês no Canadá, mas eu não sei quem são todas as pessoas que falam inglês. A mesma coisa quando eu me refiro a um restaurante. Come-se muito bem naquele restaurante. Eu não sei quem são todas as pessoas que frequentam aquele lugar. Por isso, eu uso um sujeito que é indeterminado. Eu sei que é alguém que fez aquilo, mas eu não sei exatamente quem é. Ok, sujeito indeterminado, pessoal. Vamos para o nosso próximo caso. Agora, pessoal, nós precisamos falar sobre as orações que não têm sujeito. Isso mesmo, existem vários tipos de sujeito e o sujeito que não existe. Também é chamado por alguns professores de sujeito inexistente. No nosso caso, chama-se oração sem sujeito. Eu prefiro usar os nomes oficiais, ok? A oração sem sujeito, ela se caracteriza por verbos impessoais. Verbos impessoais são aqueles que não admitem sujeito, porque simplesmente nós não conseguimos identificar um ser humano capaz de cometer determinadas ações. Vamos ver quais são os casos? Eu tenho 5 casos de verbos impessoais. O primeiro são fenômenos da natureza. Todos os verbos que indicam fenômeno da natureza são verbos impessoais. Choveu muito essa manhã, o dia amanheceu mais tarde, nevou toda noite lá no Alasca.
e por aí vai. Todos os verbos que indicam fenômenos da natureza são verbos impessoais e, portanto, eu tenho orações sem sujeito. Segundo caso. Verbo haver com sentido de existir. Toda vez que eu uso o verbo haver com sentido de existir, é muito importante lembrar disso. Ele vai ser colocado no singular. O verbo haver não tem plural. Então é assim: há 17 cadeiras naquela sala. Houve muito tumulto durante a reunião. Certo? Todos esses verbos haver, eles estão indicando que existiu alguma coisa. Que tem alguma coisa, né? A gente usa muito assim, tem 17 cadeiras, há 17 cadeiras. Há 31 alunos no 8º ano. São verbos que não admitem que alguém tenha feito haver, ok? Por isso também são verbos impessoais, logo, orações sem sujeito. Terceiro caso. Verbos indicando o tempo decorrido. Verbos fazer, haver. Por exemplo, faz 10 minutos que eu estou explicando orações sem sujeito para vocês. Há 10 anos eu comecei a dar aula de português. Verbos que indicam o tempo que passou, então eles também são impessoais, porque eles também não admitem um sujeito. Ok? Quarto caso. Verbo ser indicando horas. São 8 horas. É meio-dia. Também não admitem sujeito. Ok? Muito fácil esse, né? Tudo que indica tempo, tanto o clima quanto o tempo cronológico, eles também são sujeitos, são orações sem sujeito. Também não admitem o sujeito. E o último caso. O último, então, pessoal, é o verbo estar, indicando o tempo ou o clima. Por exemplo, está muito frio, estava muito quente, estava nevando, ok? Então, vamos recapitular os 5 casos de orações sem sujeito. Fenômenos da natureza, verbo haver com sentido de existir, verbos que indicam o tempo decorrido, principalmente o verbo fazer e o verbo haver, verbo ser indicando horas e verbo estar indicando o tempo ou o clima. Certinho? Agora vamos ver a nossa revisão dos 2 tipos de sujeito que a gente conhece. O sujeito indeterminado é aquele que a gente não sabe ou não quer identificar. A gente consegue encontrar sujeitos indeterminados com orações que começam com verbos na terceira pessoa do plural, como é o nosso primeiro exemplo, roubaram meu celular, ou na terceira pessoa do singular, mais o índice de indeterminação do sujeito, se. No caso do nosso segundo exemplo, vive-se bem na Irlanda. Sujeito indeterminado, aquele que não sabemos ou não queremos identificar. Orações sem sujeito são aquelas que apresentam os verbos impessoais, que são fenômenos da natureza, como no exemplo de nevou ontem. Verbo fazer, indicando tempo decorrido, como no nosso exemplo, fez 10 anos da morte dele. Verbo ser e estar, indicando tempo, no caso de ser, as horas, e o clima, no caso de estar, está tarde, a temperatura, ou o tempo mesmo. E o verbo haver, indicando existir. Houve confusão no manifesto. Orações sem sujeito, então, são aquelas que não admitem sujeito, que nenhuma pessoa pode ter provocado determinadas ações.
E eu espero que as orações sem sujeito e os sujeitos indeterminados tenham ficado um pouquinho mais claro para vocês, pessoal. Pode perguntar aqui tudo que vocês quiserem saber. Eu prometo que assim que eu tiver tempo eu vou respondendo. E se você quer saber o que vem de aulinha agora no besterol, depois do sujeito, tem que ficar ligadinho. Você já sabe os botões que você deve apertar aqui embaixo. Inclusive, se você gostou. Por hoje é só. Beijo grande e até o próximo. Tchau!